Oi, gente, aqui é o Mark e eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês com diquinhas, tá? E dessa vez a gente vai falar de formas, então se você já ouviu falar sobre isso aí durante as aulas, já vai estar familiarizado com muita coisa. Se você nunca ouviu falar de formas ou shapes, então se prepara, que vai ser um conteúdo rapidinho, mas muito legal. E só para lembrar, não esquece aí de, né, dar aquela comentadinha pra gente saber o que você está achando aí dos vídeos. Não esquece também de mandar esse vídeo para alguém, se você acha que vai ajudar aí um amiguinho, uma amiguinha, né? Passar umas dicas legais para eles. E likezinho, sempre bem-vindo. Então, bora lá. Começando do começo, né? As formas, ou os shapes. E é a mesma coisa, né? O shape, ele é uma palavra em inglês para formas 2D. Então a gente tem o shape e o form quando a gente fala do 3D, mas isso é um assunto para um outro vídeo, quem sabe. E aqui é o seguinte, essas são as três formas básicas que a gente tem, que são quadrado, triângulo e o círculo. E cada uma dessas formas, elas podem ser manipuladas ao nosso bel prazer. Então a gente pode esticar essas formas, a gente pode distorcer elas das maneiras mais improváveis, talvez, para formar formas novas e assim a gente consegue desenhar coisas também que são diferenciadas, né? Certo, minha gente. Então, formas, elas são manipuláveis e outra coisa também que a gente pode fazer é somar. Então, a gente pode misturar essas formas, né, como um quadrado e um círculo, que dependendo da forma como a gente manipula, a gente pode fazer um círculo redondinho e um quadrado todo proporcional, ou a gente pode exagerar em algumas misturas para gerar ideias diferentes, tá? Então a gente tem essa liberdade aí para trabalhar com as formas, bom? Então aqui, por exemplo, vamos somar um triângulo a um quadrado, quadradinho, vamos ver o que sai. Aqui a gente consegue fazer, vocês vão ver que tem algumas somas que elas já geram uma familiaridade. Às vezes a gente vai fazendo e já vai percebendo que elas vão formando coisas que a gente consegue identificar, né, ou gerar uma imagem aí na nossa mente, tá? E por que não, né? Ao invés de fazer uma mistura simples aqui com duas formas, por que não adicionar três também, né? E aqui vamos fazer uma mistura mais completa. Vamos colocar tanto o quadrado quanto vamos colocar o triângulo e ver coisas que a gente consegue gerar aqui através dessas misturas improváveis, talvez, ou meio doidas. E esse exercício aqui, ele é só uma espécie de aquecimento e eu não estou realmente tentando pensar muito para fazer. Estou tentando ser o mais aleatório assim possível, justamente para brincar com a minha mente e ver o que sai dessas coisas doidas e prováveis, né, como eu falei. Aqui eu confesso que eu pensei muito num foguetinho. Pensei muito numa espécie de foguetinho. Mas é isso. Então, gente, formas, elas podem ser misturadas e a gente pode brincar com elas de dezenas, se não centenas de maneiras e formas diferentes, né? Sendo um pouco redundante. Mas, seguinte, as formas, elas também estão em tudo, né, basicamente. E uma dessas coisas onde as formas se encontram é justamente em objetos, ou como é aqui no caso,
as frutinhas, né, que são formas mais orgânicas. E às vezes eu posso ter formas, como aqui, por exemplo, onde eu poderia misturar uma espécie de triângulo com uma parte, né, de um círculo. Não seria nem um meio círculo, seria realmente um pedacinho dele para formar essa fatia ali de melancia. Mas existem casos, como é o caso dessa pera, por exemplo, onde eu tenho formas mais orgânicas, né? E a forma orgânica, ela é uma coisa irregular, ela é assimétrica. Então não tem muitas vezes, né, não tem essa coisa do triângulo perfeito, do quadrado ou do círculo com o qual a gente está acostumado. Essa maçã aqui, por exemplo, eu poderia vir definindo todas essas beiradinhas dela certinho. Seria uma forma, né? Uma forma bem orgânica, bem aleatória, mas seria uma forma. Mas eu prefiro simplificar. Então aqui eu vou botar uma elipse, que é um círculo amassado, né? Ele está sendo achatado. Aqui eu vou colocar uma forma que ela é semelhante ao retângulo, mas também estou amassando ela nos centros aqui dele, tá? Embaixo vou colocar outra elipse, ó. Só que dessa vez essa elipse ela vai ter uma parte ali de baixo, ó, para completar ela. Então, percebam que a gente não precisa se ater, a gente não precisa ficar preso a todas essas mini coisinhas que a nossa referência tem. A gente pode ser um pouco mais resumido, simplificado, para ganhar tempo e para não ter que ficar corrigindo coisas em excesso, sabe, depois, porque tem muito detalhe, tem muita coisa para desenhar tudo de novo. Então, dá para a gente ser mais direto e aí depois a gente pode adicionar esses detalhes, né? Mas, como nós não estamos em um vídeo de detalhes, vamos ao que interessa. Aqui a gente tem alguns exemplos de bullies também, né? E aí é legal a gente também observar como que essas formas elas estão aqui e como que elas podem ser representadas de diversas outras maneiras. Então, essa parte aqui básica do bully, por exemplo, eu poderia tanto fazer ela com uma forma mais ovalzona, quanto eu poderia sim ter um retângulo, mas aí eu me dou esse trabalho aqui de curvar, né? Curvar as beiradinhas dele para ele ficar um pouco mais próximo desse formato, que é esse formatinho aqui oficial do bullying, né? Certo? Então, existem formas e formas de se fazer. Formas e formas de se fazer. E a maneira como você vai olhar para um objeto, uma fruta, né? Seja, e você vai interpretar essas forminhas que ele tem, é uma coisa bem pessoal também. Então, eu gosto muito de simplificar ao máximo as coisas que eu estou desenhando, justamente para evitar trabalho no começo, porque no começo a gente tem que, primeiro, entender o que está rolando, e depois a gente tem que, a partir do momento que a gente entendeu, a gente tem que ir brincando mais, né? E a gente vai dando aquela distorcida, a gente vai dando aquela detalhadinha, mas é tudo no devido momento. Fazer isso aí num primeiro lance, assim, pode ser uma coisa exacerbada da nossa parte, desnecessária. Aqui, vamos fazer esse bluezinho. Reparem nas formas, né, como que eu estou tentando manipular elas. Então aqui eu estou colocando primeiro um trapéziozinho e em seguida eu estou adicionando as elipses, porque essas elipses são importantes para pegar certas curvas que o objeto tem ali, tá? Eu gosto de começar pela maior parte do objeto também, tá? Por que que eu gosto de começar pela parte maior? Porque depois fica muito mais fácil encaixar as pequenas partes, aquelas que
muitas vezes tem detalhes ou coisas muito pequenas ou tão pequenas que a gente tem mais dificuldade para fazer, né? Então eu prefiro fazer o maior primeiro e depois eu lido, né, com essas partes aí menores. Eu gosto de organizar o meu processo dessa forma. Não. Então, tem aqui esse esboço, tá? Lembrando que é apenas um esboço, correções elas surgem a partir disso, né, como reposicionamento de algumas partes para que elas conversem melhor com a referência do que eu estou fazendo. Lembrando que não é para. Isso que é um estudo de observação, não é uma cópia, né? Então a gente não está focado em fazer as paradas iguaizinhas. A gente está focado em entender o que está rolando e tentar reproduzir isso. Mas lembre-se que é uma reprodução sem fins de cópia. Isso é importantíssimo, né, para a gente deixar mais claro. Mas, enfim, aqui, ó, eu estou aplicando uma correçãozinha em cima do meu primeiro esboço ali. E isso é importante, tá? Quando vocês fizerem algo, tentem se dar esse trabalhinho de parar um pouco para observar o que vocês fizeram e corrigir. Muitas vezes a gente tem essa frustração, né, do, meu Deus, ficou horrível, eu não sei desenhar, ficou horrível e tal, tal, tal. Mas entendam que desenhar ele é um processo, né? Tem muita gente que acha que a gente nasce sabendo desenhar, mas não é assim que acontece. A gente estuda como qualquer outra matéria aí da escola e quanto mais a gente estuda, mais a gente se desenvolve. Então a correção é importante, por isso que eu volto a dizer, tá? Entendam o que vocês estão desenhando, o que vocês estão tentando reproduzir, porque a compreensão das coisas vai tornar o seu processo muito mais prático, sabe? Vai ficar uma coisa muito mais natural também, do que simplesmente chegar aqui e vir desenhando, sabe? Pensando em detalhes, assim. Tal. Esse é um processo que, por mais que não pareça, né, ele trava mais a gente. Casinhas. Aqui, pegando um objeto um pouco maior, né, que é essa pequenina casa. Então, uma coisa que eu gosto de fazer também é dar, às vezes, essa blocadinha por cima das partes principais, né, igual eu fiz aqui com a base da casa, fiz também com janelas e agora com o telhado. E essa blocada que eu dou aqui, ela é para ter uma compreensão um pouquinho melhor de tamanho, né? De como que essas partes elas se somam uma com as outras, né? E como que eu posso depois tentar reproduzir isso, né? Separadamente. Então, este daqui é o primeiro exemplo, mas vamos fazer essa casinha. Apesar de eu não achar ela tão bonitinha quanto a outra, acho ela mais divertida de desenhar. Então vamos lá, vou tentar fazer um sketch também bem orgânico, ó, bem soltinho. Vamos embora. Aqui eu vou fazer uma base retangular, tá? Eu estou ignorando por enquanto essa coluna, que ela tem essa torre, né? Parece um farol, na verdade. Aqui é importante também eu ter essa noção de espaço. Reparem como que essa parte é muito mais larga do que essa parte aqui em cima. No entanto, como essa base aqui, ela é quase que um trapézio, né? Se a gente reparar, reparem também, né? Notem que a parte aqui de baixo, ela precisa ser mais larga do que a parte de cima. Então, eu estou tentando levar em conta aqui isso já. Por exemplo, essa daqui é a largura do telhado, né? Vou fazer ela um pouco menos larga. É, Aí aqui dentro, eu vou fazer a base, ó, desse farol. A base do farol está aqui, ele vai subir em um formato mais trapézico, até pouco acima aqui do telhado, onde aqui em cima ele vai subir como se fosse um retângulo mesmo. Um retângulo mais comprido. E aí aqui eu vou adicionar essa base, né, essa plataforma. Tá? E aqui em cima agora, vamos ver. Eu posso dividir isso como o finalzinho aqui, e essa parte de cima
é a parte do farol, né? Ele está ali dentro em algum lugar. E aqui em cima eu só vou adicionar esse mini triângulo bem pequenininho para formar o telhadinho ali. Uma coisa importante também, posso, para eu não ter tanta dor de cabeça, adicionar uma linha central. Por que uma linha central? Porque percebam que a minha estrutura, ela pode ficar torta, né? Ela está torta, na verdade. E se eu traçar aqui uma linha central na referência, ela é bem mais simétrica. Então, aqui eu posso, por exemplo, diminuir certas áreas ou aumentar outras, em prol de buscar um equilíbrio no meu desenho. E não deixar ele completamente assimétrico e torto, né? É lógico que existem formas e formas de desenhar, então, se você está pensando, poxa, mas eu conheço vários artistas que fazem desenhos e o cenário fica meio tortinho, fica mal legal e bonito. Eu me esqueci agora o nome, né? Mas tem o artista lá, o cenarista que fazia os cenários se eu não me engano, era As Aventuras de Jack Chan, né? Que era um desenho maravilhoso que passava na TV Globinho. E eram cenários tortinhos, né? Não eram perfeitos, assim. Então, realmente existem casos, existem artistas, né, e tipos ou estilos de arte que são mais irregulares. No entanto, lembrem-se que isso aí não pode ser uma desculpa nossa para não estudar as coisas como elas são. Então, uma coisa é a gente estudar e depois aplicar dentro de um estilo ou dentro de uma vertente assim que a gente gosta, né, de arte. Aqui eu vou marcar a base da janela, porque ela é alinhada com o telhadinho. Mas voltando, né, ao pensamento, é, quando a gente estuda, a gente consegue ter essa liberdade criativa para poder brincar. Então a gente consegue, né, estilizar, distorcer. Então assim, não usem, como eu ia dizendo, essa coisa do o fulano faz assim, eu gosto desse jeito, né? E porque isso acaba se tornando mais uma desculpa do que uma justificativa para você fazer. Porque todos esses artistas aí que a gente segue, eles têm uma bagagem gigantesca de estudo, sabe? Desenhar é estudar também. A gente não pode esquecer disso. Afinal de contas, estamos aqui, inclusive, gravando um vídeo para uma escola de artes, veja só, onde a gente está tentando passar algumas técnicas e conhecimentos, né? Mas esse daqui é o sketch da casinha, né? Eu fiquei até me enrolando um pouquinho, mas basicamente esse é o sketch. Eu usei várias linhas de apoio, como por exemplo nas janelas, para poder deixar elas alinhadinhas, tá? Aqui eu usei essa linha para deixar o telhado e a base dessa janela ó, também alinhadinhas, como eu fiz em alguns outros momentos. Então, temos um sketch show, lembrem-se de sempre tentar dar aquela observadinha depois, ver se está tudo nos conformes, se você precisa ajustar coisas. Aqui, por exemplo, eu faria o seguinte ajuste. Eu deixaria essa partezinha aqui de cima menor, ó, menorzinha um pouco, né? Mais fina. E o telhado também. Então, daria essa ajeitadinha aqui, ó. Tá? Porque eu percebi que essa parte ela é mais larga, quanto que essa não, ela é mais curta, tá? Então, treinem também, uma outra coisa importantíssima que são os olhinhos de vocês, tá? Treinem a observação aí das coisas, para vocês ficarem com a visão apurada, porque essa é uma das maiores armas do artista, que é saber olhar para as coisas e entender o que está acontecendo ali, né? Fazer aquele boom mental de compreensão, beleza? Mas é isso e a gente não para por aqui, não, não, não. Como assim? As formas, elas, como eu já comentei lá no comecinho, elas se aplicam a figuras mais orgânicas também. Então, é importante a gente conseguir trazer essa percepção para, por exemplo, o desenho da figura humana. Nosso corpo, por ele ser bem irregular, o nosso corpo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é tortinho, né? A gente não é simétrico igual a um objeto ou igual a uma máquina. A gente tem essa naturalidade orgânica
igual a todas as outras espécies do reino animal. Aí. Então, nosso rosto, nosso corpo, ele tem irregularidades. E é importante que a gente consiga olhar para essas irregularidades, para esses corpinhos e tal, e adaptar, né? A gente conseguiu jogar isso dentro do nosso desenho. Então, vamos começar com esse rapazinho aqui, a galinha, e depois a gente vai dando um tour aqui pelos outros, tá? Mas é basicamente isso, gente. O desenhar, né? Usar as formas, assim, é uma das coisas essenciais ao artista, ele conseguir compreender a simplicidade que tem por trás de tanta coisa complexa e como que isso nos ajuda, né, na hora de representar as coisas, na hora de reproduzir elas e adaptar, isso assim, chega a ser lindo, né? Chega a ser uma coisa que é maravilhosa. Quando o cara ele faz isso bem, tem vários artistas, né, que eles têm esse olhar, essa representação aí do mundo, como se fosse uma coisa super natural, assim, para ele, é muito orgânica, e, e, assim, é uma coisa que eu, por exemplo, né, eu pessoalmente eu busco muito, tentar trabalhar essa naturalidade, essa coisa orgânica, né, que eu comentei, dentro dos meus desenhos, dos meus estudos também, né, compreender como que eu posso abordar isso no desenho de uma forma natural, né? A gente, então, assim, buscar essa coisa da simplificação, né, das formas, dessa representação, cara, é útil e é importante. Tá? Não tem uma forma, acho que mais simples de colocar, né? É essencial, é importante para o artista desenvolver isso. Um ponto também importante a se comentar, tá, gente? É que a figura do homem, ela tende a ser mais, acho que é truculenta, né? Me corrijam aí se eu perdi errado. Mas é essa coisa mais brutinha. Eu digo bruto, assim, não em questão de todos os homens são muito fortes, bombados, né? É porque eu mesmo, quem me conhece sabe que não é assim. Mas eu digo mais essa coisa mais truculenta, porque o homem, ele não tem tantas das bolsas de gordura, né, no corpo. Essas bolsas de gordura que a gente não tem, deixa o nosso corpo um pouco mais quadradinho. Então ele perde, às vezes, a fluidez, né, de algum movimento, de alguma área, por conta disso. Então é legal dar essa reparada também, como que o corpo masculino, ele, na maioria dos casos, tem essa parte meio travadinha, né? Meio brutinha.
Mas é isso, gente. Então aqui temos vários estudinhos rápidos, né, de corpo. Percebam que cada um deles tem, né, esse biotipo diferente, cada um deles tem um formato, né, formatos de corpos que são diferentes, são bem específicos e únicos. Então, importante, tá? Quando vocês forem desenhar, fujam de desenhar todo mundo igual, sempre a mesma referência. Ah, mas eu gosto de desenhar só pessoas assim, então. Cara, foge disso, porque a chance de você enjoar do próprio traço, né, do próprio estilo é muito grande. Então, versatilidade, ela é boa e importante para o artista, né? Boa e importante para o artista. E evita também um desenho repetitivo, que pode ser muito maçante, né? E muito chato, às vezes. Vamos agora para os corpinhos femininos, né? Porque, por que não? Não poderia faltar. Então, vamos começar com esta moça. Vocês vão perceber que é o mesmo rolê, né? A gente desenhar homem e mulher. Tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade em desenhar mulheres, tenho dificuldade em desenhar homens. Isso vem de vício. Se você, né, mais uma vez, se você desenha só a mesma coisa, então você fica viciado nela, né? Igual, sei lá, no chocolate aí, tomar café, não sei, coisas viciantes, né? Tudo que gera na gente aí esse conforto deixa a gente viciado naquilo. Então, se você só desenha mulheres, se você só desenha homens, continue desenhando. Mas assim, tenta variar, né? Sei lá, fez ali duas mulheres, faz uns dois carinha também, uns dois, né? Fez bastante homem hoje, amanhã vamos fazer um pouquinho de moças, por que não? Afinal de contas, essa variedade, cara, ela faz uma diferença gigantesca pro artista, tá? Importantíssimo. Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, todo mundo tem dificuldade de fazer coisas que não sabe fazer ainda. Então isso é normal, só o processo. Se você não tivesse dificuldade, ainda não vai ser nada, né? Aí a gente teria que levar você para estudo e ver por que você é tão incrível assim. Mas é normal, a gente ter essa dificuldade aí fazendo coisas novas. Então, se frustrar faz parte, mas entenda que faz parte. Entenda que é parte do processo. Não conseguir reproduzir as coisas com perfeição logo do começo, tá? Mas percebam, como eu falei, né, que é praticamente a mesma coisa. A gente usa as formas também, a gente adapta, isso é importante, sabe? Quando eu estou olhando para uma parte específica do corpo aí da minha referência, seja homem, seja mulher, eu estou tentando levar em conta não aqueles, sei lá, aqueles detalhes ou aquela coisa que às vezes as pessoas fazem de desenhar muito diretão e não se preocupar muito em dividir, né? Quando eu digo dividir, é realmente dividir o corpo da pessoa, sabe? O que é o tórax, o que é o quadril, o que é a barriga, o que é coxa, joelho, canela, pé. Então, essas divisões, elas existem, né? Elas estão aí no nosso corpinho para que a gente consiga se guiar. É como se fosse um mapeamento, né, do nosso corpo. Então, usa isso, cara. Usa isso. Porque a pior coisa que tem é você ficar preso aí, às vezes, num desenho, porque você tá tentando, tipo, quebrar, né, os padrões, assim, e ser diferentão, mas você não sabe ainda como fazer isso, né? Você ainda não tem a noção de como ser tão diferentão, assim, quanto você quer ser. Porque te falta o estudo, sabe? Te falta essa parte de desenhar com mais calma, prestar atenção no que está acontecendo ali. Então, formas é muito sobre isso, é você criar, né, testar essa paciência, porque você precisa parar e olhar para as coisas, sabe? Dá para você desenhar direto, assim, dá também, você vai ter um resultado. Mas, cara,
muitas vezes esse resultado não vai ser nem perto do que poderia ser em questão assim, de qualidade, sabe? Vai ser uma coisa rápida, muito jogada, muito qualquer coisa. E não é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para a gente fazer o contrário, que é entender. Tá? Queria comentar também uma coisinha, como eu falei lá no vídeo dos homens ali, na verdade no trecho, né, dos homens. Os homens eles não têm tantas áreas de bolsas de gordura, né? Se vocês, eu estou usando esse termo, mas assim, vocês podem pesquisar depois, quem tiver interesse aí, corra atrás do Anatomy for Sculptors, que é um livro muito bom, que a gente usa aí para estudar a parte anatômica, tanto de músculo quanto ossos e a gordurinha, né? Mas o que que rola? A mulher, ela tem o corpo mais curvilíneo, né? Mais, mais gracioso, porque ela tem mais áreas de bolsas de gordura ao longo do corpo. Tanto é que quando a gente analisa, né, por exemplo, uma mulher mais forte, assim, a gente repara que ela começa a ter esse corpo mais troncudinho também, porque essas áreas, né, de gordura e tudo mais, elas vão secando, né, vão sumindo, assim, então. E aí o corpo dela vai ficando próximo do que é mais natural, assim, para o homem, né, que é essa coisa troncuda, que não tem tanto daquelas áreas, assim. Apesar de que as áreas dela ainda estão lá, né, ela ainda tem, mas elas estão reduzidas, por causa de exercícios mesmo e tudo mais, tá? Mas, enfim, busquem depois esse livro, tá? É muito bom. Quem tiver mais interesse, tanto de ver essa parte aí, né, essa curiosidade sobre bolsas de gordura, quanto todo o resto, né, que no nosso resumo é isso, tá? Mas é isso aí, minha gente, ó. Então, temos aqui também, né, também temos aqui alguns estudinhos rápidos ali de corpo. Aqui, igual eu comentei com vocês, né, caberia muito bem, assim, depois a gente vir para poder fazer umas correções, que é importante a gente ter essa noção de que a gente fez uma vez e isso não é o suficiente para realmente entender o que está acontecendo, né, para realmente saber como aquilo funciona, a gente precisa corrigir, isso é parte importante do processo do artista se corrigir. E se não souber muito bem como, ter a correção, sabe? Vir de peito aberto aí para receber um feedback e realmente se dispor a corrigir, realmente se dispor a ir lá, entender que o seu desenho ele está errado, tem algo de errado acontecendo, e você precisa ajustar isso, corrigir, tá? Então, assim, o processo de correção, ele é importantíssimo, ele é essencial, não fujam disso, não sejam o tipo de artista lá que desenha uma vez e fala, beleza, eu sou o maioral, agora o bam da arte, porque eu desenhei uma parada uma vez e isso me torna um especialista supremo. A gente sabe que não é assim, né? Eu tô sendo bem irônico aqui, mas a gente sabe que não funciona desse jeito, você precisa estudar várias vezes o mesmo tópico e se você tem dificuldades, tem que buscar maneiras diferentes de estudar aquilo para entender. Como eu falei, a frustração ela faz parte do processo, mas ela é só uma parte, ela não pode ser o todo ali do negócio, senão nós temos um problema, hein? Tá? Mas basicamente isso, gente, eu não vou, né, corrigir aqui tudo. Vou só deixar nesse jeitinho aqui, para vocês terem essa noção, tá? Então, basicamente isso, galera. E valeu, minha gente. Então é isso, gente. Me despeço de vocês e espero que tenha ajudado, espero que tenha sido um vídeo útil para vocês. Se pintaram dúvidas, se tiveram coisas que não ficaram muito claras e vocês queriam saber mais, comentem aí, né? Lembre-se que a gente sempre tem esse campo para ouvir críticas e sugestões, então não se acanhem,
Compartilhem o vídeo com a galera, manda aí pro amiguinho, para aquele cara, para aquela pessoinha que você acha que vai ajudar, que vai ser útil. E o likezinho também, né? Dá o gostei aí pra gente poder saber se o vídeo foi útil para você, né? Se te ajudou. Mas é isso, minha gente. Então, tchau, tchau, até a próxima e falou.